Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, concurseiro, concurseira. Sou o professor Gustavo Carvalho e vamos dar uma continuidade aqui nos artigos tratando sobre a Lei Orgânica do Distrito Federal. Bem, as portas aí do concurso, né, da Polícia Civil, eu decidi trazer a Polícia Civil dentro da nossa Lei Orgânica do Distrito Federal, né? E aí eu vou discutir com você, na verdade vamos conversar sobre alguns pontos importantes, até algumas técnicas, né, que a gente tem que usar para resolver bem as questões que tratam sobre a Lei Orgânica do Distrito Federal. Beleza? Dá uma olhada aqui comigo na tela, a gente vai entrar na sequência aqui e vamos ver como a nossa Polícia Civil do Distrito Federal se encaixa dentro da nossa Lei Orgânica. Vamos lá? Então eu decidi dividir aqui em duas partes, veremos agora a parte 1. Na nossa Lei Orgânica do Distrito Federal, trataremos especificamente sobre Polícia Civil do Distrito Federal. Lógico, está ali a parte mais importante, na verdade a parte maior sobre a Polícia do Distrito Federal, está ali na parte de segurança pública, né? No título 3. Mas aí eu vou falar sobre os vários pontos onde a Polícia Civil aparece dentro da nossa Lei Orgânica, para tentar criar aí uma base, né, fundamentar bem o seu conhecimento da Polícia Civil para a resolução das questões, não só para você que vai fazer o concurso para a Polícia Civil, mas também os outros cargos aí que exigem essa parte de segurança pública. Beleza? Vamos continuar aqui. Vamos seguir o seguinte sumário. A Polícia Civil do Distrito Federal. Vamos dar uma olhada dentro da Constituição Federal de 88. Como assim, professor? Vou explicar para você. Na Lei Orgânica do Distrito Federal, vamos ver os diversos artigos, incisos, né, que trata sobre a Polícia Civil do Distrito Federal, e aí a gente trata sobre a competência do Distrito Federal, onde a Polícia Civil se encaixa, do Poder Executivo. Nessa primeira parte veremos até aqui, e na segunda parte veremos da segurança pública propriamente dito e disposições gerais. Beleza? Primeiramente, vamos lá. Olha aqui para mim, por favor. Bem, já espero que você não tenha mais dúvida, né? O pessoal estava perguntando bastante, vai cair Lei Orgânica do Distrito Federal? Lógico, hoje é obrigatório os concursos aqui do Distrito Federal. No último concurso que teve, em 2013, não teve Lei Orgânica, né? Apesar da lei ser anterior ali de 2012, não estava muito bem acertada, a obrigatoriedade, como queria cair, como seria cobrada, essas questões acabou não tendo. Né? No concurso de 2015, apesar de não ter sido o CESP, que foi para o perito, teve já a Lei Orgânica do Distrito Federal como exigência, né, sendo cobrado obrigatoriamente, e também terá nesse concurso. Então, pode ficar tranquilo, tem que estudar, tem que saber, como eu falo, é muito tranquilo, é muito fácil a Lei Orgânica do Distrito Federal e você não pode perder esses pontos que são preciosos para a sua classificação final. Dá uma olhada aqui comigo na tela. Então, uma coisa que eu quero destacar para você é aqui, ó, obrigatoriedade, mediante indicação expressa dos capítulos, títulos ou dispositivos legais. Olha aqui para mim, por favor, rapidinho. O que acontece? Geralmente, os 3 primeiros títulos são a base, o que cai mais ali dentro da nossa Lei Orgânica do Distrito Federal. Às vezes eu vejo alguns alunos estendendo mais o estudo, né, vendo os títulos sequentes, mas aí é importante que você tenha essa base e dentro do edital você vai ver realmente o que vai cair, o que realmente será cobrado. Tá? Inclusive, houve uma mudança recente, agora, da forma de cobrança, que é o seguinte, dentro do edital do último que teve, que o CESP, que está sendo responsável, que é aqui do Cefaz, DF, Lei Orgânica do Distrito Federal, entrou aonde? Entrou na parte de Constituição, tá? De direito constitucional, será cobrado. E eu acho isso aí importantíssimo, porque é importante, mas aí você tem que ter mais atenção ainda. Não faz sentido você estudar a Lei Orgânica sem ter um conhecimento, né, da Constituição Federal, sem ter o conhecimento de federalismo. Sem isso aí, seu conhecimento vai ficar muito frágil, né? Então é importante que você tenha esse conhecimento. Inclusive, eu bato com você, né, discuto com você essa parte da Lei Orgânica, da Polícia Civil do Distrito Federal dentro da Constituição Federal, porque isso aí vai criar uma base, um conhecimento mais aprofundado para que você vá bem na Lei Orgânica do Distrito Federal. Beleza? Então dá uma olhada aqui comigo, por favor, nesse slide aqui. Veja bem aqui, sobre a incidência de questões da LODF por título, a gente acaba vendo que aqui nos 3 primeiros títulos acabam se concentrando o quê? 86% das questões. Beleza? E aqui nós vemos os outros títulos, né? Que é uma cobrança bem menor. Olha aqui para mim, por favor. O que geralmente acontece, né?
São 2, 3 questões ali, dependendo da modalidade de cobrança, né? Se é múltipla escolha. Às vezes cai só uma questão de múltipla escolha, mas ali são 5 itens, né? E aí cai, esses itens tratam sobre diversos assuntos, né? Quando é múltipla escolha, geralmente ali, quando é modalidade certo e errado, notadamente ali o CESP, também tivemos uma outra banca, a Quadrix também, geralmente cai um pouquinho mais ali, 4, 5 questões, e aí geralmente o que a gente vê? Cai principalmente nessa parte dos títulos aqui iniciais, né, o título 1, 2 e 3, e também alguns assuntos que são pertinentes ao cargo, né? Então, por exemplo, eu fiz o concurso da Secretaria de Educação, caiu a parte ali que tratava dentro da nossa lei orgânica sobre a educação, né? Fora ali os fundamentos, né, dos fundamentos da organização administrativa, da organização dos poderes. Então, você tem que saber essa parte basilar, né, os 3 primeiros títulos, e também as partes específicas em relação ao cargo. Geralmente há um padrão de cobrança em relação à LODF, em relação aos concursos, aos cargos que são dos concursos aqui, que são ofertados aqui em Brasília, né, que são realizados aqui no Distrito Federal. Beleza? Vamos dar prosseguimento. Por isso que aí eu decidi trazer especificamente este artigo, né? Vou até estender um pouquinho mais esse artigo, eu considero até um pouquinho uma aula aqui que eu fracionei, para tratar com você sobre a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, olha só, vamos pegar a nossa base primeiro dentro da Constituição Federal, que você vai ver que tem muitos exercícios e é muito cobrado em cima do que está previsto dentro da nossa Constituição Federal. No artigo 21 da nossa Constituição Federal, nos informa, né, nos diz que compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Isso aqui traz, né, uma consequência muito importante, principalmente quando se fala ali em direitos, né, remuneração, subsídio ali, e aí a gente vai tratar sobre isso, tem até uma súmula vinculante também, já foi fruto de cobrança em concursos, né? E aí você vai ver como é fácil, né? Quando a gente tem essa estrutura basilar, esse conhecimento basilar, como fica fácil responder as questões. Beleza? Isso aqui é o primeiro ponto, né? A competência material aqui, alguns doutrinadores chamam de competência material exclusiva, outros competência material privativa. Não vem bem ao caso aqui para a gente não, mas para que você saiba que compete à União. Beleza? Manter e organizar a nossa Polícia Civil. Vamos lá, então vamos resolver uma questão, tratando sobre isso, uma questão recente, de 2018, da Câmara Legislativa. Vamos lá, um pouquinho grande, mas traz muita informação que é importante aqui para você. Suponha que projeto de lei de iniciativa de deputado distrital, projeto de lei de iniciativa de deputado distrital, esse aqui é o primeiro ponto que você tem que destacar, né, tem que prestar bastante atenção, dispondo sobre reajuste dos vencimentos dos membros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Distrito Federal, seja aprovada pela Câmara Legislativa e, ao ser submetida à sanção governamental, seja vetado integralmente pelo governador 16 dias após o recebimento. Primeira coisa aqui, olha aqui para mim rapidinho. Ele já tenta te confundir aqui, porque ele já fala em 16 dias, né? Então, se há um projeto de lei de competência, da iniciativa ali da Câmara Legislativa e é enviado e o governador ali não veta ou sanciona no prazo de 15 dias, ele é o quê? Tacitamente, ali ele é sancionado, né? Uma sanção tácita. No entanto, tem um pequeno probleminha aqui, para que realmente fosse sancionada essa lei. Há um vício de iniciativa, né? Não caberia o deputado distrital ter essa iniciativa, não tem essa iniciativa, o deputado distrital, para propor esse reajuste, né? Vamos lá para a tela novamente. E aqui, complementa aqui, por motivo de inconstitucionalidade. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal, da Lei Orgânica do DF e da jurisprudência do STF, isso aqui é importantíssimo, eu vou trazer uma informação aqui para você após, referido veto é cabível. Ah, mas passou o prazo, não sei o quê. Não, a gente já falei aqui com você que houve um vício de iniciativa. Uma vez que se trata de matéria de competência legislativa privativa da União, decorrente da competência material, né, o que a gente viu naquele artigo 21, da competência material que é da União para o quê? Organizar e manter a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros
e a Polícia Civil do Distrito Federal. Ok? Então é exatamente isso. O veto é cabível, mesmo tendo transcorrido aqui o prazo de 15 dias, de forma alguma poderia haver uma sanção tácita. Logo, a questão está correta, o gabarito está correto. Beleza? Um pouquinho grande, mas de suma importância aí, porque traz muita informação importante para a gente. E assim, ali nesse sentido, a gente vê o seguinte, ó, essa súmula vinculante número 39, que nos diz que compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Então não tem dessa de fazer graça ali, né? Não, vote em mim, eu serei eleito deputado e tal, e vou dar aumento para a carreira da Polícia Militar, da Corpo de Bombeiros Militar. Não tem competência, não há essa possibilidade, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, isso aí é cobrado de uma forma até um pouco recorrente. Beleza? Vamos prosseguir? Antes de passar para o próximo tópico, já vamos fazer uma questão? Vamos lá. Questão recente também, tá? E especificamente aqui foi cobrado pelo CESP. As polícias civis estaduais subordinam-se aos governadores, diferentemente da Polícia Civil do DF, que é organizada e mantida pela União, a qual é subordinada. Olha aqui para mim, por favor. A gente viu, né, ali no artigo 21 que cabe realmente manter e organizar a Polícia Civil, a Polícia Militar, DF, Corpo de Bombeiros Militar, cabe à União, tá? Mas depois também em outro artigo sequente lá, a gente vai ver que as polícias civis, tanto dos estados como também do Distrito Federal, são subordinadas aos governadores dos estados e, no caso aqui do DF, ao governador do Distrito Federal. Joia? Ah, professor, então por que tem essa diferenciação e tal? A gente tem que entender que aqui o Distrito Federal é um ente de natureza híbrida e há um interesse, inclusive, né, da nossa federação, da nossa república, essa estabilidade em relação à capital da república. Por isso que tem esse olhar mais atento, né? Por isso que tem essa preocupação também com os órgãos, não só os órgãos de segurança, né, os órgãos, também a questão da saúde, da educação aqui no Distrito Federal, porque é uma necessidade que a capital da República esteja estabilizada. Imagina uma capital em que estivesse em recorrente efervescência, isso aí iria acabar contaminando toda a nossa federação, toda a nossa república, beleza? Então, por isso que tem esse olhar mais atento, né? Não é questão ali de prioridade, né? Não, porque é tratado de forma diferente. Não, é um ente de natureza híbrida e essas questões são muito importantes até para que haja, né, uma manutenção da nossa federação, né? Para que até não haja uma instabilidade dentro da nossa federação. Beleza? Vamos prosseguir? Essa questão está errada, o gabarito está errado. Ok? Bem simples também, mas aí você vê a justificativa daqui, ó. Está dentro da nossa Constituição Federal, dentro do artigo 144, que nos diz o seguinte, artigo 6º, parágrafo 6º. As polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis aos governadores dos estados e do Distrito Federal, no nosso caso aqui, e dos territórios. Beleza? Muito simples, mas muito importante também você ter esse conhecimento. Prosseguindo. Compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. E aqui a gente vê, né, praticamente aqui um copia e cola, né, na nossa Lei Orgânica do Distrito Federal. Aqui a gente trata sobre a questão das competências, está ali no título 2. Fala sobre compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. Beleza? Isso é bem simples, olha aqui para mim. É bem simples, bem fácil, mas você tem que ter entendimento, né? Sempre que se houver alguma discordância, algum choque entre a nossa lei orgânica e a nossa Constituição Federal, acaba prevalecendo dentro da hierarquia das normas a nossa Constituição Federal. E é importante você entender que muitas normas, muitas ordens, digamos assim, da nossa Constituição Federal acabam sendo replicadas na nossa lei orgânica. Por isso que é importante você ler, você estudar a nossa lei orgânica com um olhar crítico em relação também à nossa Constituição Federal. Porque senão você vai acabar decorando, vai decorar mnemônico e tal, e não vai ter embasamento teórico, né, para realmente corrigir a prova, acertar a questão dentro da prova. Beleza? Vamos prosseguir? A segurança pública, dever do Estado
direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aí vai seguindo os outros órgãos ali, né? Temos a Polícia Federal, a Polícia Militar e tal. Olha aqui para mim, essa lista que vem depois aí, e nós estamos aí às portas de ocorrer uma mudança, né? Se acrescentada aí dentro de uma emenda complementar mais um outro órgão, e aí trata sobre a questão do cumprimento de penas, né? A polícia penal e tal. Aí, até agora não foi aprovado, mas já está na CCJ, deve ser aprovado aí, deve ter uma nova emenda tratando sobre isso. Esse rol aqui, ele não pode ser estendido, né? Esse rol aqui é taxativo, tá? Então, o Estado, o Distrito Federal, eles não podem organizar outros órgãos tratando sobre essa questão da segurança pública, né? Até por questões até de segurança, né? Para que acabe se criando várias carreiras, né? Então, você não pode criar a polícia civil da cidade, né? Então, tem que ter muito cuidado disso aí também, deve estar sofrendo alguma alteração por esses dias aí, já está prestes a acontecer, né, essa alteração, então fica atento também, deve ser cobrado mais na questão do direito constitucional, mas aí você fica atento, porque vai acabar se refletindo também para a nossa lei orgânica do Distrito Federal. Inclusive houve uma mudança aí, né, o pessoal de custódia e tal, agente penitenciário, a gente vai tratar na segunda parte do nosso artigo. Vamos lá. Isso aqui só para facilitar o seu conhecimento, né, a sua memorização, é o dever de Estado, nossa segurança pública e direito e responsabilidade de todos. As polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, preste bem atenção nisso aqui, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares, ok? E as polícias militares, aqui eu cortei um pouquinho, tá? Cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem. Eu quero que você veja bem, principalmente o seguinte, ó, em relação à polícia civil, né, a função de polícia judiciária, em relação à polícia militar, a função de polícia ostensiva. Dá uma olhada aqui para mim rapidinho. Existe essa diferenciação até um pouco doutrinária, né? Recentemente já começou-se a ter um pouquinho de discordância, né? Quais seriam esses limites de polícia ostensiva e polícia judiciária, né? Alguns doutrinadores, alguns estudiosos falam até que nem cabe mais isso aí, mas enfim, a gente vai ver que existem algumas características relacionadas à polícia ostensiva, né? Também chamam alguns doutrinadores, alguns estudiosos também chamam de polícia administrativa, e a polícia judiciária, no que tange principalmente a sua ação pré ou pós infração penal, né? No caso, o pré é o quê? Para que impeça que haja aquela infração penal. Então vamos ver algumas diferenciações aqui entre o que seria a polícia judiciária e a polícia ostensiva administrativa. Algumas características e como elas são associadas aos órgãos aqui dentro do nosso Distrito Federal. Olha comigo aqui na tela. Então a polícia judiciária, a nossa polícia civil, está mais ligada à atividade de polícia judiciária. Ela tem um caráter repressivo, auxilia o Ministério Público e o Poder Judiciário, investiga e apura ilícitos penais. Olha só, a ação primordial, né, ali da Polícia Civil é o quê? Após a execução, né, do crime, né, ela apurar a autoria, as circunstâncias em que ocorreu, e nesse sentido ele ajuda ali o Ministério Público e principalmente não só o Ministério Público, mas também o Poder Judiciário, para que seja responsabilizado aquele autor. Olha comigo aqui na tela, por favor. De forma complementar, né, não de forma diversa, mas de forma complementar, nós temos aqui a polícia ostensiva, também chamada de polícia administrativa, que está principalmente relacionada ao quê? A nossa polícia militar. Ela possui um caráter preventivo e busca impedir e repelir os crimes e também a manutenção da ordem pública. Tá? Então, olha aqui para mim rapidinho. Essa é uma divisão, né, bem doutrinária e tal, mas às vezes acontece. Vou citar até um caso recente de um colega que passou para perito criminal lá da Polícia Civil. Então ele foi lá fazer uma perícia e tal, e no meio da perícia tal, estava ocorrendo outro crime, aí a pessoa que roubaram, né, teve seu celular roubado, solicitou ajuda, eles foram lá, de forma até, não, nesse caso foi repressivo, né, mas assim, o que seria uma função que às vezes dá mais ali dentro do flagrante, dentro da polícia ostensiva administrativa, ele acabou executando. Essa divisão é mais doutrinária, para que você entenda.
né, é principalmente em relação à questão temporal. Quando em relação anteriormente ao crime, né, que não só anteriormente ao crime, mas que busca evitar que o crime aconteça, nós temos a ação da polícia administrativa, a polícia ostensiva, a polícia que aparece ali, né, até visualmente ali ela está presente para evitar que a ação criminal, que o ato infracional penal aconteça. Diversamente, acontecendo a infração penal, diversamente não, desculpe, de forma complementar, né, acontecendo ali a infração penal, o ato infracional penal, entra-se o quê? A ação da polícia judiciária, principalmente no que tange a investigação para apurar a autoria. Joia? Vamos fazer uma bateriazinha de questões, que isso aqui é importante para que você encuque bem, tá? Vamos lá, vamos fazer uma bateria de questões aqui. As polícias civis estão incumbidas da função de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública, além da função de polícia judiciária e da apuração de infrações penais. A gente viu que, sim, cabe à Polícia Civil a função da Polícia Judiciária e de apuração de infrações penais. No entanto, essa questão aqui da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública está diretamente relacionada aqui às funções das polícias militar. Beleza? Isso aqui é bem simples, mas para que você entenda como é que é o processo aí. Para que você não confunda. Logo, gabarito está errado. Vamos lá para outra? De acordo com a Constituição Federal, a polícia exerce as funções de polícia judiciária e apura as infrações penais, inclusive as militares. Até aqui estava ok, certo? Só que não cabe à Polícia Civil apurar as infrações penais militares, né? Tem um Código Penal Militar, tal, não cabe aí à Polícia Civil atuar nessa seara. Beleza? A questão também está errada. Gabarito errado. Por fim, incumbe às polícias civis a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais contra a ordem política e social, excetuada as de natureza militar. Essa aqui já é uma questão um pouquinho mais aprofundada, tá? O que acontece? Até aqui estava ok, ó. Se pulasse assim contra a ordem política e social, beleza, essa questão estaria correta se tivesse cortado isso aqui, né? Mas o que acontece? Essa competência, né, e a gente viu ali também, dentro da Constituição Federal, essa competência cabe à Polícia Federal, beleza? Então, contra a ordem política e social não está dentro das atribuições da Polícia Civil, beleza? Logo, esse gabarito também está errado. Olha aqui para mim. Poxa, professor, você só trouxe questão errada, tal. Bem, crie também uma prática em você de que quando a questão está errada, tente, logicamente não dá para fazer em tudo, você entender porque ela está errada e torná-la correta, entendeu? Porque isso aí vai te ajudar a memorizar melhor, a aprender melhor, certo? E você vai adquirindo, né, os capuetes ali da banca organizadora, beleza? Então é importante também que você faça esse trabalho mental de corrigir as questões, os itens, as assertivas, principalmente quando é certo e errado, né? Para que você aprenda melhor e aprenda melhor as questões. Joia? Vamos para a tela novamente? Adiantei um pouquinho aqui, a gente já deu um pulo para o artigo 119, o ingresso na carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é feito na forma da lei. Aqui eu trouxe mais por questão da ELO, né, da Emenda Lei Orgânica número 80, então haverá, né, teste físico, tem um teste psicológico lá, psicotécnico, né, então tem investigação social, tá? Só para que você entenda de onde que sai de onde saem essas informações, né, de onde saem essas disposições aí que estarão dentro do edital do concurso público também, tá? A carreira, isso aqui vamos entrar um pouquinho mais, né? A gente já viu que cabe o quê? Manter e organizar a Polícia Civil, cabe o quê? A União, né? Então essa lei federal aqui fala sobre o seguinte: a carreira da Polícia Civil do Distrito Federal é de nível superior e compõe-se dos cargos de perito criminal, perito, médico legista, agente de polícia, escrivão de polícia, né? São os concursos aí que vão sair, que vai ter muita gente que vai se preparar bem, né? Salário alto, R$ 9.000, inicial, papiloscopista policial e agente policial de custódia. Tá, eu grifei aqui o agente policial de custódia porque foi uma modificação recente que inclusive se refletiu ali na nossa lei orgânica do DF. Vamos continuar. Compete privativamente ao governador do DF nomear
E aqui eu quero que você veja essa parte aqui, ó. O diretor-geral da Polícia Civil do DF, observado disposto no parágrafo único deste artigo. E aqui foi declarado inconstitucional essa parte, isso é muito importante, tá? Por quê? Falava o seguinte, ó, a nomeação do diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal dar-se-á por indicação em lista tríplice, elaborada pelos delegados de polícia e policiais civis do Distrito Federal. Olha aqui para mim, você sabe, né, lá dentro do processo legislativo, que a emenda, né, temos a Constituição Federal, a questão da emenda, né, também da nossa lei orgânica, existe a iniciativa ali dos deputados, né, aqui no caso, dos nossos deputados distritais. Bem, dentro disso aqui, o TJDF, houve essa ação direta de inconstitucionalidade, ele entendeu que houve, com essa determinação de que houvesse uma lista tríplice, e dentro dessa lista tríplice o governador escolheria quem seria o diretor-geral, entendeu que houve uma invasão de competência de um poder em relação a outro poder, né? Então, quebrou-se ali o princípio de separação dos poderes, né? E isso aí também é falado desse julgado. Então, de forma bem direta, o TJDF informou que houve, né, determinou que essa parte que tratava sobre essa escolha, essa lista tríplice, é inconstitucional. Beleza? Então isso aqui caiu, ainda está ali na nossa lei orgânica, se futuramente houver uma mudança aí, mas não cabe essa lista tríplice e não faria muito sentido, né? Porque senão daqui a pouco vai ter votação, vai ter eleição, vai ter candidato, e a gente sabe que é um cargo que um cargo de confiança ali, o diretor-geral está diretamente ali relacionado, tem que estar alinhado com o governador, com o chefe do executivo, né? Com as políticas que como vão se direcionar, até para não ter esse embate ali entre alguém que é tão importante, né, que é o diretor-geral, e o nosso governador, que exerce a função do chefe do executivo. Joia? Isso aqui, rapidamente, tem um outro artigo que eu trato sobre os crimes de responsabilidade do governador. É só para você saber que foi citado aqui, né, que é citado aqui o nosso diretor-geral da Polícia Civil, e também os servidores públicos, tá, da administração direta e indireta, eles também podem, né, ser responsabilizados dentro de um crime de responsabilidade, né? Tem um artigo lá que eu falo sobre crime de responsabilidade, eu aconselho a vocês darem uma olhada lá. Inclusive, assim, aqui eu só vou falar que o crime de responsabilidade não é o que a gente chama de um ato infracional penal, né? É uma infração político-administrativa, lá eu explico melhor no outro artigo, tá? E aqui fala, né, atenta contra a nossa, voltando aqui, que atentem contra a Constituição Federal, esta lei orgânica, especialmente contra essas situações aqui, que estão elencadas aqui, esses incisos, né? E aí é só para você ter esse conhecimento, você lendo, e vai lá no outro artigo que você vai tirar de letra. Vamos lá. Prosseguindo aqui. Vamos ver agora os princípios relacionados à segurança pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, eu acho que a gente já leu isso, não é verdade? Lá dentro da nossa Constituição Federal, é exercida com base nos seguintes princípios. Olha aqui para mim rapidinho. Quando você vai dar uma olhada nessas questões dos princípios e você vai diferenciar dos objetivos, você tem que ver que é o seguinte, os princípios, a questão inicial, digamos assim, leva em consideração o quê? A dignidade da pessoa humana e a ação de forma preventiva. Tá? Como assim, professor? Vamos dar uma olhada que você vai entender. Então, os princípios levam em consideração a dignidade da pessoa humana e ações dos órgãos públicos de forma preventiva. Olha lá, vamos dar uma olhada no inciso 1. Nos seguintes princípios: respeito aos direitos humanos e promoção dos direitos e das garantias fundamentais individuais e coletivas, especialmente dos segmentos sociais de maior vulnerabilidade. Direitos humanos, né, e é uma diferenciaçãozinha, não é a mesma coisa, professor? Não, adentrando um pouquinho mais. Alguns estudiosos, né, constitucionalistas principalmente, nos informam que os direitos humanos, né, e quando se passa pelo processo de constitucionalização, né, passa aqui pelo nosso poder, seja o constituinte originário ou derivado, e eles ali são constitucionalizados, eles eles são elencados como direitos e garantias fundamentais. Beleza? Então você vê o quê? Que os direitos humanos é algo mais amplo, né? Teoricamente envolve mais questões, e a gente vê especialmente a preocupação com os segmentos sociais de maior vulnerabilidade.
Olha só, eu te falei sobre que os princípios levam em consideração a dignidade da pessoa humana e a preservação, né, a forma preventiva, a ação preventiva. Então, olha só, preservação da ordem pública, assim entendidas as ordens tributária, fundiária, econômica, tributária, urbanística, né, desculpa, eu troquei aqui, das relações de consumo ambiental e da saúde pública. Vamos dar uma continuidade. Gestão integrada, atualmente aqui em Brasília nós temos o CIOB, né, que foi implantado de uma forma mais forte durante o período da Copa do Mundo aqui em Brasília. Gestão integrada de seus órgãos e deles com as esferas educacional, da saúde pública e da assistência social, com a finalidade de prestar serviço concentrado na prevenção. Preste atenção aqui, ó. Prestar serviço concentrado na prevenção. ênfase no policiamento comunitário. Olha aqui para mim rapidinho. É perder aquela visão, né, de que o aparato, né, a questão da segurança pública e os órgãos de segurança pública estão lá para oprimir, né, para apertar, digamos assim, o cidadão. De forma alguma. A gente vê, inclusive, uma preocupação nessa questão desses princípios na ênfase no policiamento comunitário. Tem uma relação ali amistosa com a sociedade, com a comunidade. Tá? E aí você vê, inclusive, muitas ações públicas, políticas públicas voltadas a essa ação dos órgãos de segurança pública dentro da nossa sociedade. Vamos continuar? Preservação da incolumidade das pessoas, né? Aí você vê novamente, dignidade da pessoa humana e do patrimônio público e privado. Sempre essa preservação, né? E a gente viu o inciso 2 também, voltado para ações principalmente preventivas. Vamos fazer uma questão? Rápido, é princípio expresso da segurança pública, constante na vigente LODF, a gestão integrada dos órgãos públicos, dos órgãos de segurança pública e deles com as demais esferas estatais. Ok, até aqui está beleza. Entre elas, a educacional e da saúde pública e da assistência social, com a finalidade de prestar serviço concentrado na integral reparação do dano. A gente viu, né? Olha aqui para mim, que a gente tem que levar em conta o quê? Ações preventivas e a questão da dignidade da pessoa humana. Essa questão é bem grande e se você não tiver em mente essas questões em relação aos princípios, né? Dignidade da pessoa humana e ações preventivas, você provavelmente cairia nessa questão. Essa questão volta para a tela, né? A pegadinha aqui, ó, não é um serviço concentrado na integral reparação do dano. Vamos voltar aqui. É com a finalidade de prestar serviço concentrado na prevenção. Ok? Então, a pegadinha, gabarito está errado. E são objetivos da segurança pública: a prevenção das infrações penais por meio de procedimentos investigatórios e de policiamento ostensivo. Aí a gente se lembra de quem? Da PM. A apuração das infrações penais por meio de procedimentos investigatórios de polícia judiciária. Lembramos da nossa Polícia Civil. O exercício da atividade de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, alagamentos, enchentes e outros desastres. Lembramos da nossa gloriosa corporação aí dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros Militar. E a guarda dos prédios públicos do Distrito Federal. Por fim, aqui para terminar essa primeira parte, né, existe uma lei chamada do Plano Decenal que trata sobre o planejamento estratégico da segurança pública, né? E ali são criadas o quê? Diretrizes, né? Norteia, né, a ação, né, desse planejamento, metas a serem alcançadas e, se necessário, ajustes a serem realizados. Ok? Então, isso aqui vai um pouquinho mais além, mas é importante que você saiba aí, de repente pode até ser fruto aí de uma cobrança ali discursiva, né? Então, veja bem, a política de segurança pública do DF se norteará pela Lei do Plano Decenal de Segurança Pública, cujo texto tratará do planejamento estratégico do setor, estabelecendo diretrizes, metas e ajustes a serem permanentemente feitos pelo poder público para seu atingimento. Isso aqui é muito importante para evitar que a cada governo, a cada mudança aí, né, de gestor, acabe se criando novas políticas, né? Então tem que ter continuidade, mesmo porque é uma das áreas em que se há maior consumo, né, maior investimento em relação ao dinheiro público, né, por assim dizer, né? De forma até um pouco técnica fala assim dinheiro público, mas para que haja o alcance realmente
do que se pretende em relação à segurança pública. Joia? Bem, terminando essa primeira parte, você vê que é um pouquinho mais alongado, eu peço desculpa a você, mas é de suma importância, porque geralmente, é como eu te falei, quando se trata de lei orgânica do Distrito Federal, nós vemos ali os primeiros títulos, né, 1, 2, 3, e também em relação, principalmente, à parte atinente à carreira a qual você queira fazer o concurso público, no nosso caso aqui, a Polícia Civil do Distrito Federal, para agente, né, para os cargos de agente e para os cargos de escrivão também. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta com a parte 2, com muito compromisso, dedicação e foco.